AFO. Aula 11. Resumo. Cotas trimestrais. Descentralização de créditos. Introdução à programação orçamentária e financeira. A programação orçamentária e financeira é o processo pelo qual o governo compatibiliza o fluxo dos pagamentos com o fluxo dos recebimentos. O seu objetivo é ajustar as despesas previstas às novas projeções de resultados e de arrecadação, garantindo que o Estado mantenha o equilíbrio entre o que arrecada e o que gasta. Quando há frustração da receita, isto é, quando o governo arrecada menos do que o previsto, deve ser feita uma limitação de empenho e movimentação financeira para evitar que se assumam compromissos sem respaldo. Esse mecanismo impede o endividamento desnecessário e o aumento de encargos financeiros. A Lei de Responsabilidade Fiscal, conhecida como LRF, aperfeiçoou o que já estava previsto na Lei nº 4.320 de 1964, detalhando instrumentos e prazos para a execução financeira dos orçamentos. Cotas trimestrais, fundamentos e finalidade. De acordo com o artigo 47 da Lei nº 4.320 de 1964, imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento, o Poder Executivo deve aprovar um quadro de cotas trimestrais de despesa. Cada unidade orçamentária recebe autorização para utilizar os recursos dentro dos limites definidos. A finalidade dessas cotas é dupla. Primeiro, assegurar às unidades orçamentárias a disponibilidade, em tempo hábil, dos recursos necessários à execução de seus programas, e segundo, manter o equilíbrio entre receita e despesa durante o exercício, minimizando problemas de tesouraria. As cotas trimestrais podem ser alteradas durante o exercício, desde que observados os limites da dotação e o comportamento da execução orçamentária. ADES. Com o advento da LRF, esse sistema foi aprimorado. Além das cotas trimestrais, exige-se agora a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso, dentro de 30 dias após a publicação dos orçamentos. Programação orçamentária e financeira na Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 8º da LRF determina que o Poder Executivo, dentro de 30 dias após a publicação dos orçamentos, estabeleça a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Essa programação deve estar em conformidade com as metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e ser formalizada por decreto. A LRF ainda dispõe que os recursos vinculados a uma finalidade específica devem ser aplicados exclusivamente nessa finalidade, mesmo que o exercício financeiro já tenha se encerrado. Além disso, a LRF exige que as receitas sejam detalhadas em metas bimestrais de arrecadação, contemplando medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, o andamento das ações de cobrança da dívida ativa e a evolução dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Dessa forma, a LRF transformou a programação financeira em um instrumento essencial de transparência, responsabilidade e controle das contas públicas. Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. O Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, conhecido popularmente como Decreto de Contingenciamento, é o instrumento pelo qual o Poder Executivo limita gastos e define cronogramas de empenho e pagamento. Ele tem como base legal tanto a Lei nº 4.320 de 1964 quanto a LRF. Seus principais objetivos são: 1. Estabelecer normas específicas para a execução orçamentária e financeira do exercício. 2. Definir o cronograma de compromissos e pagamentos. 3. Assegurar o cumprimento da legislação orçamentária. 4. Garantir o equilíbrio entre receitas e despesas e o cumprimento da meta de resultado primário. Em síntese, o decreto serve como ferramenta de gestão fiscal para ajustar o ritmo de execução das despesas à realidade da arrecadação e evitar desequilíbrios financeiros. Descentralização de créditos. A descentralização de créditos ocorre quando uma unidade transfere parte de sua dotação orçamentária a outra unidade administrativa, mantendo-se inalteradas as classificações institucional, funcional e programática. É importante não confundir descentralização de créditos com créditos adicionais.
Os créditos adicionais modificam o valor total da dotação e dependem de autorização legislativa, enquanto a descentralização apenas transfere o poder de execução da despesa, sem alterar o valor global do orçamento. Existem 3 tipos de descentralização de créditos. 1. Dotação, quando o órgão central descentraliza para órgãos setoriais. 2. Provisão, quando ocorre entre unidades gestoras do mesmo órgão, sendo chamada de descentralização interna. 3. Destaque, quando ocorre entre órgãos diferentes, sendo uma descentralização externa. No Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAFI, essas movimentações são registradas por meio de notas de movimentação de crédito, conhecidas como NC. O princípio fundamental é que a despesa descentralizada deve ser aplicada integralmente no objetivo original do programa de trabalho, respeitando as classificações orçamentárias. Movimentação de recursos financeiros. A movimentação de recursos consiste no ajuste do fluxo de pagamentos de acordo com o fluxo de receitas, garantindo a execução regular dos programas governamentais. A Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da Coordenação Geral de Programação Financeira, estabelece limites de saque e define cotas de liberação de recursos. Há 3 principais formas de movimentação financeira. 1. Cota, recursos colocados à disposição dos órgãos setoriais pela Secretaria do Tesouro Nacional. 2. Repasse, transferência de recursos entre órgãos diferentes, caracterizando movimentação externa. 3. Subrepasse, transferência entre unidades de um mesmo órgão, caracterizando movimentação interna. Existe uma correspondência direta entre a descentralização de créditos e a movimentação financeira. Dotação se relaciona com cota. Destaque se relaciona com repasse. Provisão se relaciona com subrepasse. O registro dessas operações também é feito no SIAFI por meio da Nota de Programação Financeira. Termo de Execução Descentralizada, TED. O Termo de Execução Descentralizada, ou TED, é um instrumento que formaliza a descentralização de créditos entre órgãos e entidades que integram os orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Ele é utilizado quando a execução de determinada ação é de interesse da unidade descentralizadora, mas será realizada por outra unidade. O TED configura uma delegação de competência e deve ser acompanhado de um plano de trabalho detalhando a execução. As principais condições para a celebração de um TED são: 1. Motivação para execução por outro órgão. 2. Aprovação prévia do plano de trabalho. 3. Indicação da classificação funcional programática. 4. Declaração de compatibilidade de custos. 5. Declaração de capacidade técnica da unidade executora. O prazo máximo de vigência do TED é de 60 meses, incluídas as prorrogações. É importante saber que o TED pode ser subdescentralizado, ou seja, a unidade que recebeu o crédito pode descentralizar para outra, desde que isso esteja expressamente previsto no termo. Relatório de cumprimento do objeto. Após a execução do TED, a unidade descentralizada deve apresentar o relatório de cumprimento do objeto, que comprova a aplicação dos créditos orçamentários e financeiros e o alcance das metas estabelecidas. Esse relatório deve conter informações sobre créditos e recursos recebidos e devolvidos, documentos de execução no SIAFI, forma de execução, se direta, contratada ou descentralizada, execução física do objeto, resultado final e informações complementares. O prazo para apresentação do relatório é de 120 dias após o encerramento da vigência ou da conclusão do objeto. Se houver irregularidades ou ausência de entrega, a unidade descentralizadora deve instaurar tomada de contas especial para apurar responsabilidades e eventuais danos ao erário. Termo de referência. O termo de referência é um documento técnico previsto na Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações. Ele define, com base em estudos preliminares, todas as características do objeto da contratação. Deve conter, entre outros pontos, a definição e fundamentação da contratação, a descrição detalhada da solução, o modelo de execução e gestão do contrato, critérios de medição e pagamento, estimativa de custos e adequação orçamentária,
requisitos de qualidade, garantia e assistência técnica. O termo de referência é parte essencial do planejamento da contratação, garantindo clareza técnica, transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Conclusão. Em síntese, a programação orçamentária e financeira, a descentralização de créditos, a movimentação de recursos e o TED formam o núcleo da execução orçamentária no setor público. Esses instrumentos A compreensão detalhada desses mecanismos é constantemente cobrada em provas de tribunais de contas e carreiras de controle, com ênfase nas diferenças entre descentralização de créditos e movimentação de recursos, nos prazos da LRF e nas regras do TED. Pontos de atenção: erros em questões anteriores. Acerca da programação e execução orçamentária e financeira. 1. A descentralização financeira dos órgãos setoriais de programação financeira para as unidades gestoras de sua jurisdição é descentralização interna de recursos. Logo, sobrepasse. 2. Entre as entidades da administração pública indireta é descentralização externa de recursos. Logo, repasse. A descentralização orçamentária consiste na transferência da autorização orçamentária, crédito, de uma unidade orçamentária para outra, sem necessariamente haver movimentação financeira imediata. Pressupõe transferência de crédito orçamentário, e não do projeto ou atividade de uma unidade orçamentária para outra. Não se transfere a ação orçamentária, mas somente o crédito para execução por outra unidade. A descentralização financeira é a liberação de recursos financeiros, cotas de limite de saque, para que a unidade descentralizada realize os pagamentos das despesas. A descentralização orçamentária, de fato, envolve a distribuição de créditos orçamentários entre diferentes unidades gestoras. No entanto, a exigência de celebração de convênios e termos de compromisso com entes subnacionais não é uma característica desse processo. A descentralização pode ser interna, quando for entre unidades do mesmo órgão igual provisão. Externa, envolve unidades de diferentes órgãos igual destaque. As unidades orçamentárias são responsáveis pela apresentação da programação orçamentária detalhada da despesa por programa, ação e subtítulo. Entretanto, apesar de não integrarem o sistema de planejamento e orçamento previsto no caput do artigo 4º da Lei nº 10.180, de 2001, ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial, e desempenham o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das suas unidades administrativas, tendo em vista a consistência da programação de sua unidade. O Executivo não faz a limitação de empenho dos demais poderes, isso violaria a separação dos poderes. O Poder Executivo pode individualizar montante de recursos a ser utilizado exclusivamente para atender finalidade específica, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 8º da LRF. Em conformidade com o CAS. Na descentralização, as dotações serão empregadas obrigatória e integralmente na consecução do objetivo previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitada fielmente a classificação funcional e por programas. Portanto, a execução da despesa orçamentária será realizada por outro órgão ou entidade. Na descentralização, as dotações serão empregadas obrigatória e integralmente na consecução do objetivo previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitada fielmente a classificação funcional e por programas. Portanto, a execução da despesa orçamentária será realizada por outro órgão ou entidade. A programação financeira já existia na Lei 4.320/1964, por meio das cotas trimestrais, e foi aperfeiçoada pela LRF, por meio da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Portanto, é errado falar que a programação financeira é um instrumento que foi introduzido pela LRF.